casamento é o laço dos corações e não das cabeças. Eu sou a Franciele e este é a Hora da Coruja. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Hora da Coruja, com um tema super especial que é o casamento. Nada melhor do que dois filósofos casados que apresentam o programa para falar sobre casamento, não é verdade? Bem, nem vou falar nada, né, sobre falar sobre filósofos casados, né? Porque o Nietzsche, no Genealogia da Moral, ele fala assim, ele tem uma expressão que você deve lembrar, que é: quão ridículo é um filósofo casado, né? Essa é ótima. Podemos até brincar com isso, porque que ele dizia isso, né? Porque a tese do Nietzsche sobre filósofos é uma tese de solidão, de ascetismo, né? O filósofo é quase que um herdeiro do religioso, do asceta, né? Sim. Então, um filósofo casado que tivesse que ter uma vida burguesa, digamos assim, seria ridículo, né? Mas é até interessante, porque se a gente for falar hoje sobre Schopenhauer, Kant, sobre Nietzsche e sobre o Sócrates, que é mais ou menos o que a gente pegou aqui dos filósofos que conversam sobre casamento, acho que todos eles ou tiveram casamento fracassado, ou nem casaram, ou compartilham dessa ideia, não é? Eu conheço vários filósofos que tiveram um casamento bem sucedidos, né? Às vezes 2 ou 3 bem sucedidos. Isso é muito bom. Mas nós não vamos falar de casamento de filósofos. Certo. Nós vamos falar de casamento. Exatamente. Casamento, amor e sexo. Falando nisso, eu acho que você nem sabe, além de ser um grande casamenteiro, você tem mais textos sobre casamento do que você imagina, né? Então... Eu estava olhando aqui o livro, esse daqui que é o Filosofia, Amores e Companhia, que Provocações sobre o Bem Viver. Você tem Infelizes para Sempre, Casamento, a amizade que vem do amor, Casamento é uma questão de pele, o casamento contra a convenção, o que é a solidão e o enfim sós. Aí eu peguei este aqui também, que é o Filosofia Política para Educadores, que você vai lançar dia 5 agora, quarta-feira que vem, e tem mais dois capítulos sobre casamento. Fui traído no amor, e agora? E o outro é sobre casamento gay. Tá especialista no assunto de casamento, né? Especialista. Poxa, e outro especialista aqui... Bem, eu tinha esse aqui, como a filosofia pode explicar o amor, né? Que tinha um último capítulo sobre casamento também. Um filósofo amoroso que gosta de casamento e gosta do amor tem que escrever bastante sobre o assunto, né? Escuta, o que era essa... Essa frase era de quem? A frase que você iniciou o programa? Essa frase é do Schopenhauer. Schopenhauer, o casamento não é encontro de cabeças, é encontro de corações. De corações. Olha não, só, Schopenhauer é o contrário. Ele não é encontro de corações. Não é um encontro de corações? Ele é o laço dos corações e não das cabeças. Então, foi o que eu falei. Não é um encontro de cabeça, não é o laço de cabeça. Você sabe vem do coração e não da razão. Você sabe que outro dia eu estava... Você tem alguma coisa para falar? Ou, se não, eu vou falar. Pode falar, fica tranquilo. Posso falar? Pode. Porque veja o seguinte, outro dia eu estava de noite, tardão, você já estava dormindo. E eu fui escutar um programa, sei lá porque que eu estava escutando isso também, acho que eu estava cansado, liguei a televisão, fui ver o que estava acontecendo. E tinha um padre falando no canal da Canção Nova a seguinte coisa, olha só o padre. Assim, se você estiver apaixonada, não case. Quando passar a paixão, aí você vai ver o amor verdadeiro, aí você casa. Você sabe que depois, peguei essa história e levei para a sala de aula, Sim. Comecei a conversar com as pessoas. Você acredita que muitas pessoas jovens, estavam, assim, concordaram com o padre, quer dizer, o amor, veja só, onde é que o padre entrou? O amor verdadeiro não tem a paixão. O amor verdadeiro não tem paixão, né? O que é muito estranho. O que é muito estranho, né, principalmente para os jovens, e a ideia de que o casamento tem que ser feito, né, sem paixão. Mas talvez uma coisa aí, muito estranha. Eu acho que até... Mas você sabe por que eu levei isso para a sala de aula? Porque o que eu fui discutir é a ideia de amor verdadeiro.
Né? Quer dizer, para as pessoas, o amor verdadeiro é aquele que nunca acaba. Esse é o verdadeiro. Né? É o eterno. É o eterno. Ou seja, elas vão morrer amando. Quando a gente sabe, né, principalmente quando a gente tem vários amores e vários casamentos, a gente sabe perfeitamente que aquele que acabou, enquanto durou, foi verdadeiro. Você não estava mentindo. Né? Aí eu comecei a conversar isso com as pessoas mais jovens na sala de aula, e elas assim, ficavam assim olhando, como se tivesse... eu estivesse falando alguma coisa absurda. Não, mas eu acho que essa é... talvez os seus alunos já são um pouco mais velhos, mas essa é uma tentativa cristã de deixar o casamento cristão, o mais cristão possível. Porque eu dando aula para adolescentes, eu começo pelo Eros, para ver o quanto a gente não é cristão. Sei. Porque o que a gente tem de... Eu acho que dos deuses gregos, o que mais forte tem na gente ainda, na presença dos deuses na gente, é o amor de Eros. Ou seja, você não pode amar aquela pessoa, você não quer, sua família não quer, ele não presta, mas você sente que um cupido veio te meter uma maldita flechada e você está apaixonada pelo desgraçado. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, não é um amor cristão do tipo, eu dou a outra face... o amor fraterno. O amor fraterno. O ágape. Esse amor, que é um amor cristão, que é para quê? Para que o casamento, vamos supor, para ter filhos, para uma companhia, para uma amizade. É quase que o ágape erotizado. É isso. Quando eu li Santo Agostinho, que ele fala sobre o casamento, eu tive essa impressão. É um ágape erotizado. Ele fala que assim, a paixão passa e fica uma amizade entre o casal, a criação dos filhos. Então, tudo isso eles vão compartilhar uma vida, coisas juntas, né? Enquanto a gente sabe muito bem que o que a gente espera é uma paixão de Eros, que mete uma flecha, aquela coisa arrebatadora, que você se joga na frente do carro da pessoa. Inclusive, esses dias, agora, saiu... já nos laboratórios americanos, já está sendo testado, o Viagra, entre aspas, né, feminino. Não sei se você chegou a ler nos jornais. Por quê? Porque as mulheres, elas não querem necessariamente trair os seus maridos. Não é? Elas querem se envolver de novo com os próprios maridos. Porém, o estímulo erótico acabou. Certo. Não é? E aí, então, é gozado isso, né? Que as pessoas, assim... nós sabemos que nós não somos monogâmicos, né? Socialmente nós tentamos ser monogâmicos, mas nós não somos naturalmente monogâmicos, né? E Isaac Schopenhauer faz toda uma explicação de que o homem não é monogâmico e a mulher sim, mas por uma questão interessante, né? Ele vai para um lado, um viés biológico da coisa, que o homem quer procriar sem parar, ter vários filhos e tudo mais. E a mulher, ao contrário, ela consegue só ter o máximo um filho por ano, então e de uma pessoa só, mesmo que sejam gêmeos ou mais, então ela quer alguém para proteger, para cuidar e tudo mais. Só que nós sabemos que essa biologia machista aí do Schopenhauer, eu não gosto da palavra machista, mas acabei usando, ela é desmentida pela biologia atual. Né? Nós sabemos que as mulheres traem quando? Quando elas estão no período fértil. No período fértil. A biologia atual tem mostrado que o Schopenhauer está fraco. Mas deixa eu falar uma coisa para você dessa história aí, do que nós estamos falando mesmo, dessa história, que você falou do Schopenhauer, eu ia falar do quê? Eu estava falando aí. Vou aproveitar que eu te cortei enquanto você pensa um pouco, ver se você lembra. Eu vou pedir pro pessoal mandar mensagem pra gente. Manda sempre com um e-mail, porque a gente faz sorteio dos livros. Falando nisso, a editora Manoli acabou de mandar pra gente 30 livros pra gente fazer aqui o sorteio no Hora da Coruja. Tá bom? Vou pedir até pro Rodrigo colocar pra gente embaixo o site da editora Manoli. Isso, www.manoli.com.br. Lá você encontra os livros da editora para comprar. E também em qualquer outro site, em qualquer outra livraria, você tem vários livros do Paulo, inclusive esses dois que eu mostrei. Você sabe que eu descobri que o site que tem mais completo de livro meu, assim, coisa que nem nós não temos mais, é o site a Livraria da Folha. Ah, que legal. A Livraria da Folha. Bom saber, lá eles têm sempre bom preço também. Então eu vou aproveitar para a gente conversar um pouco mais sobre casamento. Da Folha de São Paulo. Para dar um início aqui, um pontapé na nossa conversa, um vídeo. Uma pergunta, na verdade, que o professor Andrei, que conversou sobre Pascal aqui com a gente, fez sobre casamento. Pode colocar, por favor. No matrimônio, a única privação intolerável é de amor.
A mulher pode se privar de pão, de amor, nunca. Esta é uma passagem da obra de Nelson Rodrigues, chamada Mirna, Não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fran. Boa noite a todos os nossos internautas do Hora da Coruja. Se não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo, e se para que haja casamento é necessário o amor, nós poderíamos dizer que não se pode casar e ser feliz ao mesmo tempo? Um grande abraço, Paulo, um grande abraço, Fran, e um grande abraço a todos que participam do Hora da Coruja de hoje sobre casamento. Tchau! O Andrei, ele, a essa hora, ele não está assistindo o nosso programa porque ele está dando aula para psicólogos a essa hora. E eu espero que a namorada dele, a Roberta, que é médica, que já esteve aqui também não esteja assistindo, porque se ela assistir isso daí... vai dar problema, né? Vai dar problema. A gente espera ver um casamento legal, assim, em breve, festa bacana, porque né? o Andrei lendo Nelson Rodrigues não vai terminar não tá dando bem. muito certo. Mas, veja só, o Nelson Rodrigues, ele tem aquele slogan sobre ele, né? A vida como ela é. Né? Mas se tem uma coisa que a vida não é a vida como ela é. Ou seja, o realismo literário, ele diz exatamente como a vida não é. Exato. Né? Ele diz como a vida não é, dizendo que a vida é daquela maneira. Por que a vida como ela é? Porque ele não doura a pílula. É um realismo que não doura a pílula. Mas a vida não é, a vida cotidiana não é um mar de desgraças, nem é uma situação trágica. Né? É o que eu estava falando pro André, pro Pondé, né? Estava dizendo para eles a seguinte coisa, né? Vocês usam da literatura para fazer filosofia, tudo bem, mas vocês não usem da literatura para dizer que a vida é assim. Porque não é. Porque não é. Até porque a gente sabe muito bem, quando a gente procura literatura... A vida como ela é, não é. Quando a gente busca literatura, é para tentar encontrar na literatura alguma coisa que a gente não encontra na nossa vida, porque é para poder fantasiar, sair desse mundo. Veja só. Mas espera aí que eu quero responder para o Andrei. Que, na verdade, eu acho que o Andrei talvez não tenha lembrado disso, mas... essa ideia de casamento romântico, se casar por amor, é muito recente. Ele é um pensamento moderno. Até poucos séculos atrás, ninguém se casava por amor. Os casamentos eram arranjados. E essa questão de romantismo, de casamento por amor, que é do século XVIII, XIX, ele veio para o Ocidente, mas não para o Oriente. Ele não chegou a acontecer no Oriente, as coisas são diferentes. Na verdade, se nós casarmos por amor... Nós não estamos contrariando o Nelson Rodrigues, nós estamos, na verdade, dando uma continuidade a uma superação do romantismo, porque o romantismo diz que é para casar por amor, né? Depois do romantismo vem uma fase literária e filosófica realista, né? Que tenta desmentir o romantismo, mas, no entanto, os laços do romantismo ficam no Ocidente moderno, tanto é que nós, né, temos nos apaixonado e temos casado. As pessoas querem mostrar que se apaixonaram e casam para mostrar que se apaixonaram. Esse ano saiu a pesquisa de que o número de casamentos foi muito maior do que o número de divórcios. Exatamente. O que eu jamais esperava, eu já imaginava que era muito mais o número de divórcios. Agora, é interessante mostrar, é interessante contrapor ao Nelson Rodrigues esta ideia de que o casamento, como artificialidade, não é moderno, é antigo. Exato, né? exato. E é oriental e ocidental antigo, mas não é ocidental moderno, muito menos contemporâneo. Quando os hippies, nos anos 60, falavam que o casamento era uma instituição falida, e quando os militantes de esquerda endossavam este título, eles estavam reagindo contra um romantismo cobrado pelos seus pais, muitas vezes, né? E na verdade, é gozado esse negócio, né? Porque a gente deveria retomar o estudo disso para mostrar o quanto que o casamento, por amor, né, é uma conquista moderna,
né? E não esta antiguidade que as pessoas imaginam. Exatamente, é que tá, a gente nasceu nisso. É uma bandeira até para as mulheres mais do que talvez para os homens. O quê? Essa coisa de se casar por amor. Ah, sim. Não se case, não pode ter um casamento morno, você não pode casar com uma pessoa porque ela é bacana, ela gosta de você. Não, isso é um fracasso total, né? E o padre estava dizendo isso, é para casar depois que passou a paixão. Exato. Né? Por quê? Porque veja só como o cristianismo tem a ver ideia é que com Platão, né? A ideia é que você fica cego depois, a quando paixão você está apaixonado. Freud fala Sim. isso, Stendhal fala isso. Exatamente. Eu não acho que a paixão cega, eu acho o contrário. Eu acho que apaixonado você enxerga mais ainda. Eu também acho. Não enxerga tudo, mas enxerga o que é preciso. Mas o que eu estava dizendo para você é o seguinte, A filosofia de Platão. A filosofia do Platão, e ela entra no cristianismo para um pouco por aí, né? Quer dizer, o que é o amor verdadeiro? O amor verdadeiro é o que dura. A ideia de formas eternas do Platão. Né? A ideia de alma gêmeas. A verdade não pode ser contingente. A verdade não pode mudar. Né? Enquanto que nós sabemos que a verdade científica é justamente a mudança, né? Porque é verdadeira durante um tempo, depois não mais, né? E assim por diante. Mas o que você ia falar mesmo é a história Desculpe, a ideia de almas gêmeas também no Platão. A ideia de almas gêmeas. Que a gente estava lendo, qual que era o texto do Platão? É no Alcebiades 1, que tem uma passagem que ele explica, assim, como se fossem votos de amor, né, de casamento, que é muito parecido, inclusive, com os votos que se faz na igreja durante o casamento. É muito bonito. O que eu estava falando do Andrei, que eu ia mostrar por isso, é que, por exemplo, você lembra Você ia mostrar a artificialidade do casamento. Num dia do... Era isso? Exatamente. Alguns dias dos namorados, uns anos atrás, eu te dei o Kama Sutra de presente. Olha, tá vendo? Vocês têm que babar aqui no Filósofo, né? Porque eu ganho de dia dos namorados o Kama Sutra. Vocês ganham o quê? Par de meia. Que horror. Vocês estão roubados, meu amigo. Se bem também que vocês podem responder o seguinte, Paulo, você ganhou o Kama Sutra porque você vai mal na cama. Mas não é que esse Kama Sutra aqui foi difícil de achar, inclusive. Que é original. Então, esse aqui é o original, não é? Eu não comprei aquele com figurinhas que você vai no sex shop e compra as cartinhas de figurinha para ficar brincando. Esse aqui é o que conta a história, que ensina mesmo como casar bem, como ter um casamento, e explica a história do amor no Ocidente. No Oriente? No Oriente. Então aqui ele fala que a moça que deve ser desposada e também oferecida... A moça que vai ser o quê? Que deve ser desposada. A noiva. A noiva ideal. Isso. O que tem? Ela deve ter algumas características que devem ser evitadas. Evitadas? Exatamente. Não pode ter? Não pode. Aquela noiva que se mantém... Olha lá, Andrei, isso é pra você. Não, fica tranquilo, isso aqui acho que não... Evite, ó. A que se mantém escondida. A noiva que se mantém escondida não pode. Não pode. A que tem um nome malsoante. A mulher que tem nome malsoante. Isso é bom para uns pais aprenderem quando crescer, não ficar misturando nome de pai com mãe para botar uns nomes esquisitos, né? A que tem nariz achatado. Isso é ótimo, porque tem características físicas. Não. E nem a que tem o nariz arrebitado. Nem nariz arrebitado. A que tem aparência masculina. Também não. Mulher Paraíba. A que anda encurvada. A mulher andou encurvada, cai fora. A que tem pernas tortas. Mulher de perna torta, meu filho. Testa saliente. A que é calva. Testa saliente. A que não gosta... Mulher calva? Calva. A que não gosta da pureza. Mulher que não gosta da pureza. A que foi conspurcada por outro. A que sofre de guma, que é um tipo de crescimento glandular no corpo. A que tem algum defeito físico. Mulher defeituosa. Essa é ótima, que é super grega. A que já tem atingido integralmente a puberdade. Não, veja só, não é a mulher que atingiu a puberdade, você tem que evitar a mulher que atingiu a puberdade. Enquanto aqui a gente briga que namoro é depois dos 18 anos, relacionamento sexual pelo menos depois dos 18 anos, você vê, você não pode casar com uma que tem atingido a puberdade. Os conservadores, a direita, a política,
Depois amanhã vai aparecer aí, falando, o Paulo, aquele pedófilo. Mas não sou eu, é o Kama Sutra, meu filho. É outra cultura. É outra cultura. Aqui tem relações, e a gente tem que respeitar as culturas, Tem que respeitar as culturas. O que tem as relações de amizade com o homem. Essa é ótima, porque essa aqui todo mulher, homem você não vai casar adorar. com a mulher que é amiga sua. Que tem amiga com outros homens. Ah, amizade com outros homens, essa não pode. Não é verdade, isso não Porque pode. não existe amizade entre uma mulher, não é isso? A gente sempre escuta isso. Ai, Deus, que barato. Aqui é a irmã mais nova e aquela mulher que tem aquela doença... Não é pra casar com a caçula, então, não. nunca. Desde que as irmãs dela já tenham se casado, pode. Mas ela não pode se casar com a mais nova. E a mulher que transpira muito nas palmas da mão e dos pés. Caramba! Não é excelente? É muito bom. Mas é engraçado que esse livro aqui tem sobre o casamento, tem outras coisas fantásticas. Mas veja só, né? Veja só como isso realmente mostra, você tem razão, a artificialidade do casamento. Né? Porque se você monta um manual com todos esses detalhes, é porque o casamento é uma situação super artificial. Mas é super artificial mesmo, a ponto de que aqui diz o que é o papel de cada um, o que cada um tem que fazer. Por exemplo, um dos amigos tem que se disfarçar de astrólogo e fazer previsões de boa sorte para o casamento, quer dizer, até forjar uma boa sorte para o casamento. Outros têm que dizer que a entrada está auspiciosa para os signos dos zodíacos e tudo mais. E não tem, por exemplo, eu lembro que eu li aí que os amigos do noivo devem falar bem dele para a mãe dela. Da noiva, né? E até mentindo, exagerando, né? E também eles devem fazer o quê? Parece que era... Eles têm que falar que o cara pode arrumar uma noiva melhor que ela. Tem que falar que, a senhora casa né? Fazer Mas ciúme. o mais legal, o que eu adoro, tem duas partes. Um é as mulheres que são fáceis de se conseguir, as casadas que você consegue de qualquer forma. E outro, por que os homens voltam a se casar? Por que os homens encontram uma segunda esposa? Insensatez e mau gênio da esposa. Insensatez e mau gênio da esposa. A aversão que ele sente por ela. Aversão. Ou então, o desejo... Aversão é ótimo. É fantástico, né? O desejo de ter filhos, ou então, o nascimento sucessivo de filhos. Uma mulher que pare muito, uma mulher que não tem filho também é motivo de arrumar outro. Ou então, a luxúria. O marido realmente uma mulher precisa... luxuriosa. Não, o homem. O homem luxurioso. A luxúria do marido. Ele quer outras mulheres, então ele vai lá e arruma e acabou. É um motivo, isso e pronto. Eu não sou um homem luxurioso. Você como que é interessante a gente estudar outras culturas, né? E aparentemente é... Não, porque você vê que a ideia do Oriente tem essa característica de expor as suas condições sempre. Exatamente. Né? E isso faz com que a gente entenda o Ocidente. Por quê? Porque o Ocidente passou por uma cultura de crescentemente não exposições dos seus sentimentos. Porque você veja, o nobre expõe o seu sentimento, mas o burguês já não expõe mais. Né? Quer dizer, é de mau tom expor os seus sentimentos. Né? E essa transição do mundo aberto para o mundo fechado, do mundo objetivo para o mundo subjetivo, que é a transição para a modernidade, ela é tipicamente ocidental. Quando você vai numa cultura oriental e você não vê isso, você consegue entender a nossa cultura ocidental anterior, né? Que é exposta. Exatamente. Né? Que aí mostra que o casamento nasce artificial. A sua transição para não artificialidade e aqui é moderna. Casar é muito moderno. É muito moderno. Casar por amor, mais ainda. Muito moderno. Né? Deixa eu ler só mais uma coisinha o do Kama Sutra. Porque isso aqui é para dar o gostinho na boca das pessoas para elas irem buscar esse Kama Sutra. Quais são as mulheres fáceis de se conquistar? Eu vou ler só alguns, mas é ótimo. Mulheres fáceis de conquistar. As que ficam na porta de casa. Mulher que fica na porta de casa. As que estão sempre olhando para a rua. Mulher que olha para a rua. A que fica conversando na casa da vizinha. Gente do céu, é muito engraçado. A que olha de lado. Mulher que olha de lado. Ai, meu Deus. Mulher olhou de lado. O que mais? A que gosta muito de viver em sociedade. Mulher que vive em sociedade. A que é aparentemente muito dedicada ao marido. Epa! A coisa aqui é ótimo. A esposa de um ator.
É uma mulher fácil de conquistar. É fácil. A viúva. A viúva. A pobre. A pobre, a mulher pobre, desgraçada. A esposa... Isso é conselho pro Tondé. A mulher pobre é fácil de conquistar, Tondé. Olha Cuidado só. aí, você que fica falando mal dos pobres. A esposa com muitos cunhados jovens. A esposa... Com muitos cunhados jovens. Muitos cunhados jovens? É fácil de conquistar. Caramba. Ela fica tomando conta dos meninos, quer sair de casa. Com certeza. Quer casar para se livrar das crianças. Porra, caramba. Ou não, né? Ou ela já foi conquistada por todos os cunhados também, então ela é fácil de conquistar. A que se perturba com a idiotice do marido. Dos cunhados, não irmãozinhos. É porque assim, cunhados. Não, é porque isso aqui, como cunhados, conquistar as mulheres casadas, que são fáceis de se conquistar. Mulheres casadas que são fáceis de Essa aqui é ótima. A que se perturba com as idiotices do marido. O quê? A que se perturba com as idiotices do marido. Quer dizer, a mulher sentou no bar com você. O marido é uma besta, ele só fala bobagem. E ela vai ficando envergonhada. Pode cantar essa mulher que você certeza. Consegue pegar. É isso excelente. Aí, gente. E por aí vai, gente. A esposa você do joalheiro. Não, a esposa do joalheiro, ciumenta. A esposa do joalheiro. As preguiçosas. Não, peraí, não entendi. Eu também não entendi. A esposa do joalheiro. E por que a esposa de um ator também vai entender? Não, o ator tudo bem. As vulgares, as que cheiram mal, as aleijadas, as doentes, as velhas, as covardes, as corcundas, as baixinhas, as estéreis, as preguiçosas, as ciumentas, enfim. Mulher fácil de conquistar. A baixinha. Casadas. A casada baixinha. A casada baixinha, fácil de conquistar. Você está apaixonado por uma mulher casada e baixinha. Vai com fé, meu amigo. Vai com tudo, meu filho. Vai com tudo que é sua. É sua, Tafarel. Vai que você leva. Mas a gente estava falando sobre essa questão de religião e sobre como que a igreja se põe. O Papa fez um discurso sobre casamento agora. E aí o Andrei estava no seminário e ele fez um dos alunos dele fez uma pergunta para o Hora da Coruja, junto com ele. Ah, é? Eu vou pedir para o Rodrigo colocar para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fran. Boa noite a todos os internautas da Hora da Coruja. Hoje o nosso tema é sobre casamento. Estou aqui com o seminarista Renato, do Seminário Maria Mater Ecclesia, e ele tem uma questão para vocês. Ontem o Papa Francisco criticou a paixão pelo transitório e o apego ao bem-estar. Citou o casamento como uma das categorias mais afetadas por esse tipo de pensamento. Ou seja, o homem e a mulher temem uma relação em que seu conforto é ameaçado. Diante disso, eu gostaria de saber como vocês veem essa relação entre casamento, transitoriedade e bem-estar. Muito bom, né? Muito bom. Casamento, transitoriedade e bem-estar. E bem-estar. Olha, o Bertrand Russell, ele estuda São Paulo e Santo Agostinho, apesar de muita gente não gostar do que ele escreve, mas ele fala que o São Paulo vê que o casamento tem um benefício que não é a procriação, é acabar com a fornicação. Então, quando a gente começa a ter o problema da fornicação, o casamento vem para acabar com isso. Sim. Porém, quando o assunto é divórcio, aí sim a gente deve colocar os filhos em primeiro lugar. E aí sim se manter casado para poder manter a família e os filhos. Sim. O Bertrand Russell, ele endossa a posição do São Paulo? Ele toma para ele? Poxa, sabe que eu não cheguei a ver se ele toma a posição, que eu fiquei presa nessa história do São Paulo, porque eu gostei disso. Sim. Eu sempre achei que a igreja defendesse o casamento pela questão de ter filhos legítimos e com uma importância maior numa escala do que a fornicação. Não, é porque, sim, a igreja como um todo, mas a doutrina do Paulo é muito preocupada com a questão da carne, né? E aí o casamento aparece como a salvação da situação natural. É isso que eu fiquei pensando, né? Será que é por isso que eles, inclusive... Então, por que não ter o casamento dentro da igreja católica, por exemplo? Não, como assim? Não entendi. Por que não ter? Por que não ter? Quer dizer, não iria ser melhor ter o casamento para não ter a fornicação? Não, mas tem o casamento. Com Deus? Não, o casamento é uma instituição católica. Não, entre os religiosos, eu digo. Entre os religiosos?
Não, mas veja, mas o celibato é bem posterior ao Paulo, o celibato é moderno. Certo. O celibato, verdade. A igreja não é celibatária na realmente. sua origem, nem é celibatária na sua continuidade. Certo. Ela é Mais celibatária recente, por o celibato vem da opção do sacerdote. Né? Não é uma regra da igreja, só vira regra. Bem depois. Mas veja só, essa posição de São Paulo é muito interessante porque ela é uma posição moderna. Ela é uma posição moderna, não contemporânea, embora você encontre culturas onde, mesmo no Brasil, onde ela seja também contemporânea. Mas ela é uma posição moderna, por exemplo, você encontra na ética do Kant a mesma posição, ou seja, o sexo é condenável, Sim. Né? Aí por razões muito claras no Kant, e a salvação, só que o sexo é preciso ser feito. Então a salvação do sexo é o amor. E dentro do amor, o casamento, que é a explicitação do amor verbalmente um para o outro. Por que o sexo é condenável? No Paulo, por conta da degradação da carne. Ou seja, eu me apego à vida material e vou esquecer de Deus. Né? Mas no Kant, por conta da ética kantiana. Ou seja, eu não posso fazer do homem, ou da mulher, ou do ser humano, um meio para que eu obtenha qualquer coisa. O homem, a mulher, o ser humano é sempre fim. Então, o sexo não tem como ser fim. Por quê? Porque no sexo, para o Kant, quando eu estou fazendo sexo com uma pessoa, eu estou usando ela como meio para o meu prazer. Você transforma a pessoa num objeto, Você transforma a pessoa num objeto. Mas é aí que veio o meu problema. Então, deixa eu só terminar. Então, para que você possa fazer isso, e ao mesmo tempo isso não seja uma degradação moral, você tem o amor, que é o quê? Que é uma correspondência, não é? Uma correspondência, ou seja, eu usufruo de você, mas ao mesmo tempo eu dou. Só que veja como o Kant é formalista. Não basta que isso ocorra, é preciso ser dito. E aí vem o casamento, onde eu vou dizer isto. Mas diga, por que você está... Qual é a dúvida? Quando a gente fala sobre sexo, a gente imagina que o sexo é o uso da outra pessoa. É colocar a pessoa como objeto. E nisso o Kant acertou. Acertou totalmente. Mas então assim, qual o problema então disso? Eu posso ter isso no casamento também, ou ter fora, mas qual o problema de transformar a pessoa no objeto? Eu particularmente, Fran, eu acho que o Kant tem uma visão do sexo acertada até o meio. Por quê? Porque nós sabemos que sem objetificação não há sexo. Sim. Nós não precisamos ler Freud para saber isso. Não, sem dúvida. Né? Nós sabemos da nossa experiência de vida. Sim. Né? Você tem que transformar o outro em algum momento num objeto para que ele se satisfaça e você se satisfaça. Né? Não há possibilidade de você terminar um ato sexual onde os dois estejam completos se não houve algum grau de objetificação. Ok? Você concorda comigo? Tem gente que... Agora, veja só, se eu tenho uma objetificação, esta objetificação é dupla, ela é pelos dois lados. Quer dizer, eu transformo você num objeto, mas naquele mesmo momento você está me transformando num objeto. Nós não estamos... Não ocorre aquela situação, que me parece que é o que o Kant pensa, que é o homem transforma a mulher num objeto, mas a mulher não consegue transformar o homem num objeto. Sim. Então ela precisa dos votos do amor no casamento. Né? Ela é quase uma compensação para a mulher. Por quê? Porque ela não transforma o homem no objeto. Mas nós sabemos perfeitamente que isso é uma condição cultural condicional do século que o Kant está vivendo e talvez da forma que ele viu o sexo. Né? Exatamente. Porque se nós olharmos o sexo hoje, que é feito em condições menos
desigualitárias do que as do tempo dele, nós vamos ver o quê? Né? Que a mulher quer também, né, transformar o homem no objeto, e ela precisa transformar o homem no objeto. Então, o problema não é eu tenho prazer, usufruo de você, mas você não tem prazer, ou tem, mas sem usufruir de mim. Não, os dois usufruem. Isso não, é claro que isso não significa que nós temos que gozar ao mesmo tempo, mas isso significa, sim, que nós temos que nos objetificar em alguma instância, porque se a gente não se objetificar em alguma instância, o sexo não vai acontecer dentro dos parâmetros que a gente quer que aconteça. Né? Bom, aconteceu dentro dos parâmetros que a gente quer que aconteça, nós não precisamos trocar votos formais depois, porque eles estão inerentes ao processo. Tanto é verdade que muitas vezes, o amor surge, muitas vezes, ou talvez todas as vezes, o amor surge do sexo bem feito, e não o contrário. Exato. Né, como muitas vezes a gente prega. Né? Porque é engraçado quando você conversa com algum religioso, você mas não é exatamente isso que a gente espera. Ou seja, para se casar eu tenho que fazer um test drive antes, para poder saber se eu vou me dar bem com a pessoa na cama. Senão não tem como manter um casamento se não se dá bem sexualmente. Foi isso que eu quis falar no programa do Jô. Só que é a história, né? As pessoas acham que você tem que falar no programa do Jô, você tem que dar aulinha de filosofia, né? Eu não fui lá para dar aulinha de filosofia, eu falei espontaneamente como que... Foi isso que eu falei quando eu falei da galinhagem. Né? Que a galinhagem, você inicia pela galinhagem. Por quê? Porque você inicia pelo test drive. Você inicia pelo sexo. Dá certo com um, dá certo. Aí, de repente, dá certo com uma pessoa e você passa a amá-la. Exato. Nós somos mais biológicos, mais animais do que nós queremos aceitar. E se nós somos mais animais, por que a gente se casa? Por que a gente quer tentar ser monogâmico? Nem todo animal não se casa. E existe um que se casa e morou conosco. Você sabia? Não. Que talvez tenha ensinado a gente a monogamia. O lobo. O lobo. O lobo não é monogâmico sempre, mas ele tem períodos longos de monogamia e um deles é monogâmico. E ele morou com a gente. Quem sabe não tenha, ao invés de nós domesticarmos o lobo não tenha nos domesticado, não tenha ensinado a monogamia para nós, né? Porque o macaco não é monogâmico. E nós somos primatas. Exato. Nós talvez tenhamos aprendido com a matilha. É uma boa ideia. A monogamia como instituição da família. Né? E a gente luta por ela, mas nós não vamos realizá-la. Né? Isso é bom. Pessoal, eu tive um problema aqui com as perguntas que eu tinha recebido, então eu peço para vocês enviarem de novo as perguntas para a gente poder responder aqui no Hora da Coruja. E eu preciso falar sobre Schopenhauer, porque eu gosto do Kant defendendo, mas eu gosto do Schopenhauer metendo pau no casamento e nas relações de amor e nas mulheres, porque faz a gente pensar um pouco o lado contrário. Mas não me esquece de dizer a seguinte coisa, a direita política passou uns 3 anos me enchendo o saco por conta desse livro aqui. Né? Porque nesse livro aqui tem um capítulo sobre as mulheres a ditadura do amor. Né? As mulheres que querem casar e tal, mas não querem ter filhos. Agora, a direita política, essa semana, resolveu ceder ao meu argumento, porque na Veja dessa semana tem aí um elogio às mulheres que não querem ter filhos. Capa da Veja. Foi interessante, é um fenômeno que está sendo... A direita mexe, depois ela acaba tendo que beber na nossa mão, né? Porque a gente não é tão tonto, né, meu? Como eles pensam que a gente é, né? A gente está falando coisa que está acontecendo. Exato. Até, inclusive, uma mulher me encontrou num pet shop, me viu acariciando os filhotinhos de cachorrinho. E ela falou pra mim, Fia, esse mundo tá perdido, né? Esse mundo tá perdido. Tá mesmo. As mulheres não querem mais saber ter filho, elas ficam adotando uns cachorros assim, trata que nem filho. Eu falei, pois é, né? Justo pra mim que cuido do pitô que nem filho, decidi não ter filho, né? Não é assim, é um fenômeno que até as pessoas mais idosas, mais já estão compreendendo. Já estão compreendendo que o mundo está mudando.
Mas o Schopenhauer tem uma frase... Eu ia começar o programa com essa frase, porque a frase é ótima. Ele fala assim, no nosso continente monogâmico, e aí por isso que eu te perguntei da monogamia, casar-se significa duplicar as suas obrigações e reduzir à metade os seus direitos. Casar é fazer o possível para sentir repugnância um do outro. Poucos casamentos, são raros os casamentos que são felizes. Não, olha, veja só, se você pegar, né, aí vem de novo a história do amor verdadeiro, de novo a história do tempo. Você sabe que nós, uma vez, aqui, você lembra quando o Gália veio aqui? Que ela deu né, a vida é a utilização do tempo, lembra? Sim. Quer dizer, se filosoficamente a gente conseguir entender o tempo, Fran, a gente entende muita coisa. Então, veja só, essa frase do Schopenhauer, é verdadeira ou é falsa? Depende do tempo. No final do casamento, ela é verdadeira. Exato. Né? Se você fala assim, né, nos finais de casamento de todo mundo, ela é verdadeira. Exatamente. Ou na metade para frente, ela é verdadeira. Mas a metade para frente não em sentido de tempo cronológico, na metade para frente do tempo do casamento. Né? O casamento tem uma duração onde existe o amor, depois ele começa a se deteriorar e termina. Da metade para frente, ela é verdadeira. É isto mesmo. É uma maneira de você ter repugnância pelo outro. Senão não acabaria. Mas onde está a verdade? Na primeira metade, onde isso não valeria, ou na segunda metade, onde isto valeria e, portanto, é verdade? Este é o problema, é entender como que nós somos seres, como que nós... Transitórios, temporais, contingentes. É por isso que eu gosto da frase que o Andrei colocou, do Nelson Rodrigues, de que a mulher pode viver sem pão, mas não vive sem amor. Porque ela é uma verdade que vai e volta na vida das pessoas. Mas o que o Nelson Rodrigues está pressupondo para depois falar que o casamento não dá certo? Ele está pressupondo que, né, a mulher não seja monogâmica e o homem não consiga cumprir a função de duplicidade de si mesmo. Que seria? Você ser outro. Né? Porque o que cansa uma mulher é o mesmo homem. Na pesquisa americana sobre o Viagra da mulher, tem isso claramente. A maioria das mulheres atribuem a falta de interesse sexual delas, não as que não gozam, não, estou falando das que gozam, as que têm a vida sexual normal, né, e que não é muita gente. Qual a explicação que elas dão para o desinteresse? Desinteresse é o seguinte, falta de outro parceiro. Por quê? Porque o homem as vê sempre do mesmo modo. Então, o grande lance para você preservar o seu casamento, se isso te interessa, é você olhar a mulher com olhos que não são sempre aqueles que você teve ontem. Não é mudar o comportamento, mas é olhar diferente. Né? É olhar com um novo interesse. Não é aquela bobagem de autoajuda de que eu preciso conquistar a mulher todos os dias. Não é nada disso. É simplesmente eu preciso ser alguém, né, que seja um homem interessante todos os dias. Agora, um homem interessante todos os dias não pode ser o mesmo homem. Ele precisa oferecer algo mais. Por isso que aí entra tudo um conjunto de coisas, Fran, que as pessoas às vezes relutam em entender. Entra o quê? Entra o que você lê, o que você estuda, os lugares que você vai, a conversa que você tem, a forma de expor, a sua quer dizer, essa capacidade que você tem de trazer para a relação a dois novas coisas, novas pessoas, novas identidades que vão aparecendo. Isso pode virar uma caricatura. Qual a caricatura? A fantasia de se vestir de coelho, de se vestir de onça, certo. Ou então de ir num motel. Que é engraçado, que dá isso é uma vida vazia, por quê? Porque quando as pessoas dizem, não é que é uma vida vazia, você pode fazer tudo isso,
Mas isso tem um limite também. Tem também, é. Né? O que faz com que você esteja casado é que você, no dia seguinte, é outra pessoa, mudou, a cabeça é outra, você evoluiu, você aprendeu novas coisas, mas é interessante corporalmente você é diferente. Por exemplo, tem gente que gosta de mulheres jovens, muito jovens, né? Mas a sua mulher não vai ficar jovem sempre. Ué, mas então você tem que ter tesão também por mulheres que não são tão jovens. Então a hora que a sua mulher no dia seguinte levantou com uma ruga, você fala, puta, eu não sabia que eu tinha tesão por mulher com ruga. Entendeu? Aí você tem tesão pela sua mulher. Quer dizer, essa capacidade que você tem de mudar. Heraclitiana, não se banhar no rio todos os dias, porque você não vai conseguir ter o mesmo rio. É isso que faz com que as coisas funcionem. Mas não é para qualquer um, porque isso depende de cultura, isso depende de educação, isso depende fundamentalmente de uma coisa que a direita não entende, que é dinheiro. As pessoas, para ter cultura, precisam ter dinheiro. Então, aí é que entra as políticas sociais, Fran. Você dá dinheiro para as pessoas, para elas poderem ter uma vida digna. Mas sabe o que é interessante? Uma das maiores reclamações na hora dos divórcios são de que, por exemplo, uma alegação da mulher ou do homem de que ele ou ela mudou. Não é mais o mesmo, não é mais a mesma pessoa. Mas quem era a mesma pessoa? A mesma pessoa era uma pessoa que mudava, tinha entusiasmo. Então, é isso que ele perdeu. Ele perdeu a mudança. O que ele perdeu não foi que ele era sempre os meus. O que ele perdeu foi a mudança. Porque todo dia ele chegava com uma piada, todo dia ele chegava com um humor, todo dia ele chegava para ver a mulher. E a mulher vice-versa. Um belo dia, ele chega para não ver mais. E o que se espera da mulher? A mesma coisa. É a mesma coisa. Fundamentalmente, o nosso caminho, você sabe melhor do que eu, porque você é 30 anos mais nova que eu, você sabe melhor do que eu. O nosso caminho é um caminho de equalização. Né? É um caminho de equalização, por quê? Porque nós dois estamos indo para o mercado de trabalho, nós dois, as mulheres resolveram abdicar da condição feminina, pau na bunda delas, não é? As mulheres tinham tudo, nós tínhamos que tratar as mulheres como princesas. Hoje não, hoje nós podemos tratar as mulheres como operárias. Não estou dando uma de conservador querendo voltar, não tem volta, mas a verdade é essa. O feminismo não é uma conquista, o feminismo é uma cruz. O feminismo não é uma conquista, ele é uma cruz. É um tiro que saiu pela culatra, talvez. Mas a gente só vai saber com o tempo. O feminismo é como o capitalismo, meu amigo, ele veio para ficar. As pessoas vão trabalhar, vão ter iguais direitos e iguais deveres. Então, as mulheres vão funcionar como homens. Não é só na roupagem. Elas vão funcionar como homens e os homens vão funcionar como mulheres. Essas coisas... As diferenças não vão se pôr mais neste quadro que elas estão se pondo. Elas vão se pôr no outro quadro. Elas vão se pôr num quadro onde é um quadro de pluralidade. Pluralidade. Tanto é que hoje, Fran, nós estamos vivendo uma época que se os ETs chegarem na Terra, sejam eles quais forem, nós estamos aptos a fazer sexo com eles. Essa é boa. Estamos completamente aptos. Essa foi ótima. Bom, outro filósofo que falou muito sobre o casamento foi o Sócrates, né? O Sócrates aí por outra razão, né? Eu penso o seguinte, né? O Sócrates, coitado, né? O Sócrates casou com a Xantipa era uma desgraça, mas a Xantipa propiciou o nascimento da filosofia, né? Porque se não fosse a Xantipa, o Sócrates teria ficado em casa, não teria saído para filosofar. O Nietzsche diz isso claramente. Né? Mas então... Eu estou fazendo aqui uma pergunta? Não, eu estou fazendo um teste aqui. E a pergunta do seminarista? Sim, é verdade. Não larga uma pergunta do seminarista. Verdade, esquecemos. Você vê, né? Só porque o cara é seminarista, ele está programado para não casar... A gente desconsiderou a pergunta, né? Mas o que você tem para dizer da pergunta? Da pergunta? O que ele está fazendo... A pergunta do Papa, eu também li na época. Você chegou a ver a pergunta do Papa? Não cheguei a ver. Essa que ele falou? Sei, mas não cheguei. Não chegou? Não. Né? Porque o Papa, ele estava, esses dias aí, ele não falou bem isso, mas está dentro dessa questão. O Papa está dizendo, as pessoas... o Papa Francisco, as pessoas não querem mais ter filhos
têm um filho só por comodidade quando elas poderiam ter mais. Ele não está dizendo que todo mundo deve ter filho, está dizendo que tem gente que tem condição de ter mais e não tem. É que está havendo tá havendo uma preguiça de criar família, porque as pessoas estão se tornando... Mas é claro, né? É claro, pô, imagina, né? Eu acho que a ideia tradicional de família não tem mais sentido nesse mundo moderno. Quer dizer, a ideia de família vai mudar, está mudando. O problema todo, Fran, é que a gente... É fundamental, Fran, que a gente entenda a família como uma instituição que está para além e para aquém do que nós temos colocado até hoje. Isso aí eu acho que é fundamental, gente. Para além. Para além. A família está além do que a gente coloca hoje, porque hoje o que a gente faz com a família, né, é ainda descarregar sobre ela coisas que ela não pode carregar. A família não pode carregar a educação. A família não pode carregar a instrução. A família não tem condições de fazer isso. Ela tinha, mas ela não tem mais. Porque mudou, não ela, mudou a instrução e a educação. Então, a família tem que abrir mão disso daí já faz tempo. Então, a família não pode ser pensada como um elemento que supre todas as condições. Uhum. Ela está para além do que a gente pensa. Mas, ao mesmo tempo, a família está aquém. Por quê? Porque a família nossa não é a família humana. Ela ainda é a família do lobo que ensinou o homem a ter família, na minha tese. Né? Ou seja, a família é ainda, né, por mais que a gente crie relações que não são de sangue, ela ainda é um núcleo sanguíneo. É uma mãe. Uhum. Né? E esse núcleo sanguíneo, ele é um núcleo que também precisa do mesmo apoio que o núcleo social. Ou seja, para você educar, você precisa do Estado. Para você nascer, você precisa do Estado. Ele está na família aquém e ele está na família além. Ele está na família natural e ele está na família social. Quer dizer, nós não temos condição de nascermos, sabe? Nascer na caverna, lá na Turquia, é só para morena, meu amigo. Só. As outras pessoas, elas têm que nascer no hospital. Não adianta meia dúzia de pessoas ir na Avenida Paulista e fazer o parto em casa. Eu não sou contra o parto em casa, mas as pessoas não podem voltar a isso porque elas vão morrer. Exato. Isso é uma opção de quem já ultrapassou essa condição. Então, a condição é hospital, né? A vacina, as condições de higiene. Isso não é serviço da família. Isso não é serviço de eu poder pagar ou não poder pagar, mesmo que eu possa pagar. Ainda assim, é serviço de uma sociedade organizada. Uhum. Da outro lado, a mesma coisa. As famílias já não são mais laços sanguíneos de quem nasceu de quem. Elas são agrupações de pessoas, às vezes casado por outro, filho de outro. E aí também entra o Estado. Por quê? Porque eu não posso educar essas pessoas em casa. Eu não tenho condições de educá-las em casa. Elas precisam ser educadas numa instância que esteja conectada com a cultura geral do mundo. E eu não posso fazer isso em casa. Então, o amor que implica em filhos, implica nesses dois laços. Se não se compreender esses dois pontos, e se não se compreender, e aí eu volto na questão política, se não se compreender a necessidade da política social, do Estado, para cuidar da mãe e para cuidar da família, em apoios seguros sobre isso, é bobagem ficar conversando, sabe? É bobagem, Fran. Uhum. Quando uma mulher entra no hospital para ter filhos, ela está vulnerável. Rica ou pobre, ela está vulnerável, mas a pobre está mais. Quando uma mulher se casa pela terceira vez,
e consegue comprar uma casinha pela Nossa Casa Nossa Vida lá, sabe? Se a Dilma não põe a casa no nome dela, ela perde para o terceiro marido. E aí entra a política social do governo. Então, eu estou convencido, Fran, que os conservadores, a direita, está errada na visão dela de família. Está errada. Né? E a igreja precisa aprender a conviver com esta participação desses dois polos do Estado na vida familiar, senão a igreja vai começar a falar de uma família que não existe em lugar nenhum. A igreja vai começar a falar de uma família que não é família. Né? Que não é família. Eu estou profundamente convencido que os conservadores, em termos filosóficos, podem ter muita coisa a ser dita. Mas eu estou convencido que, em termos políticos, eles têm muito pouca coisa a ser dita. Né? Estou convencido disso, estou convencido que é muito gostoso, muito legal conversar com o Pondé quando ele fala do Pascal, quando ele fala de psicologia. Mas estou convencido que é muito ruim conversar com ele quando ele fala de política. Ele não está entendendo o que é isso. Ele não está entendendo o que é ter família na condição de pobreza. Ele não está entendendo o que é ter família quando nasce a criança. E ele não está entendendo o que é ter família na condição de pobreza quando a criança já cresceu. Essas duas instâncias não permitem mais uma filosofia do tipo do Nozick, né? dos liberais americanos conservadores. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Nozick escreve o texto dele, onde ele retira o estado das relações, o texto dele tem um título. Né? A palavra utopia entra dentro do título. Ou seja, ele está falando de uma utopia conservadora. Ele não está falando que aquilo é aplicável à realidade. Não é. Em nenhum país do mundo, Frank. Sim. Nenhum país do mundo. Sabe, não se pode imaginar, né, uma mulher entrando no hospital grávida e ao mesmo tempo preenchendo uma ficha e vendo se a conta bancária dela tem ou não dinheiro para pagar o filho que ela vai ter. Não, ela tem que ter uma previdência, ela tem que ter uma ajuda de custo, pelo menos naquele momento. Não se pode imaginar, por exemplo, se a trabalhadora ir ao serviço e não ter uma creche. E sobre, agora, são todas as coisas que não se pode mais imaginar em mundo nenhum. Já que a gente está falando sobre mudança de famílias, e sobre os casamentos gays? É interessante que o casamento gay, né, ele não é, veja só como as pessoas, ele não é um movimento estranho ao movimento romântico, ele é uma continuidade do movimento romântico. Por quê? Porque eu começo a casar por amor com uma mulher. Mas e se o motivo do meu amor, né, não é uma mulher, é um cara do mesmo sexo? Né? Então veja, o casamento gay, ele não é um casamento contra o movimento romântico, ele é um casamento no bojo do movimento romântico. Como os conservadores tendem a ser, às vezes, muito Nelson Rodrigues, muito realistas, eles tendem a proibir o casamento gay pelo realismo. Ou seja, a vida não é assim, a vida como ela é de outra maneira. Não, mas o casamento gay faz parte da utopia do amor. Eu luto pelaquela mulher que o meu pai disse que é para eu não casar. Então eu luto por ela. Veja o romantismo aí. Né? Eu luto por aquele homem porque meu pai disse que eu não posso casar com homem. Então eu luto por aí. Então, veja a utopia entrando aí. Então o casamento gay, ele faz parte da utopia do amor, ele faz parte do romantismo. Ele é um passo moderno. Tanto é que quando você quer explicar um casamento gay para uma criança, por exemplo, é muito mais fácil. Claro. Tem um vídeo do menino que ele Por quê? Porque a criança vai pegar pela ideia romântica. Pela ideia do amor. Ao amor. Mas por quê? Se são marido e marido, é marido e marido. É, marido e marido, então, ou mulher e mulher, ou sei lá o que, porra. Vocês se gostam, a gente se ama, por isso que a gente casou. Ah, então tá bom. Então tá bom. Né? É engraçado que eu tentei explicar para um menino também outro dia onde a gente mora. Ele falou assim, mas por que, né? Ele tem alguma deficiência. Assim, ele perguntou, por que você casou com esse homem, né? Bem mais velho. Comigo. Ele falou assim... O menino tá falando de mim, bem mais velho. Por que eu você falei, casou com o mais velho? Aí eu falei para ele assim, porque a gente se apaixonou. Aí ele Acabou. falou...
Eu me apaixonei por uma menina também, assim, ela não gostou de mim. Falei, então, a gente não escolhe por quem a gente se apaixona, a gente simplesmente se apaixona. E falei, é verdade. Quer dizer, é interessante, né, que o romantismo possa ser colocado de novo, né? Exatamente. Não seja uma coisa descartada, né? Eu gosto muito dos folhetins, folhetim escrito ou de novela, porque o folhetim traz muito esta tensão entre o Nelson Rodrigues e o romantismo, né? Quer dizer, a vida como ela é, o realismo, né? Que não é a vida como ela é, e o romantismo. Na novela que está passando agora, vai surgir essa questão. Exato. Né? Tem uma ficada, ontem, né? Teve uma ficada, e aí as pessoas não querem mais se relacionar. Só que o Cupido já flechou elas, né? E elas vão se relacionar. E uma vez flechado, não tem porque volta. Porque o Cupido já flechou, quer dizer, o amor já pintou ali, né? Muito bom. Pessoal, então eu tive um problema hoje para receber as mensagens, mas semana que vem vai estar tudo ok, eu respondo todas as mensagens. Mas pode entrar em contato. Foi com essa... É um probleminha aqui no servidor. Mas podem entrar em contato pelo Facebook, por e-mail, também por Twitter. Quer dizer, a gente só acha que até comunicação por fumaça a gente recebe e responde. A gente está na internet direto, até porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A diferença entre mundo virtual e mundo físico acabou. Exatamente. Né? Isso aí é a conversa do passado, aquela teorização sobre o mundo virtual, isso acabou. Por quê? Porque está todo mundo conectado, não existe mais essa diferença, né? Você não sabe mais o que é o mundo físico, o que é o mundo virtual, as coisas estão unificadas e é assim que a gente vai trabalhar. Então, está todo mundo conectado o tempo todo. Então, mantenha-se conectado e você vai nos encontrar no Facebook. E também, mas se quiser encontrar pessoalmente também não tem problema. Quarta-feira que vem estaremos na Livraria Cultura, na Avenida Paulista, às 19 horas, com todo o nosso grupo de amigos que participou já do Hora da Coruja. Então, é uma chance para conhecer todo mundo, conversar, tirar foto. Vai ser legal, muito bom. Gente. Lançamento do livro do Paulo, que é esse livro aqui, ó. Filosofia Política para Educadores, viu? Este livro eu faço questão que você leia pelo seguinte. Questão que você lê pelo seguinte: ele não é um livro para filósofo, ele é um livro para o cara que quer mexer com as coisas. Muito bom. Pessoal, então muito obrigado pela audiência, mesmo não recebendo as mensagens, sabe que vocês estão participando, e até semana que vem, então, que a gente vai trazer convidado. E vocês pensaram que a gente ia jogar o buquê? Não vamos. Tchau.